Estamos em plena 23ª edição da Constru Imóveis, uma das maiores feiras da construção civil e imobiliário aqui do Norte Gaúcho, que acontece há mais de 20 anos na cidade de Passo Fundo. A feira ela é promovida pelo Sinduscon, esse sindicato que tem associados em mais de 30 cidades. A Constru Imóveis, é claro, ela movimenta todo o mercado regional. Está começando o Pod Café, o podcast oficial do programa Café Expresso da Rádio UPF. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando. Esse conteúdo, ele está disponível em áudio e vídeo no Facebook, também no YouTube da Rádio UPF e no Spotify. No Spotify você encontra esse conteúdo lá, procura como Rádio UPF+. Conosco, aqui nessa feira, no Espaço UPF, nós estamos recebendo Cristiano Basso, presidente do Sinduscon. Cristiano, bem-vindo, obrigada por nos encaixar nessa tua agenda aqui, semana de feira de muito movimento. Obrigada. Obrigado, Thaís, prazer estar aqui com vocês. Mais uma Constru Imóveis e, logicamente, de muito sucesso, né? 23ª edição, de uma feira consolidada. Acredito que a gente vai ter grandes resultados. Coisa boa. Olha, a gente está recebendo aqui também o Carlos Zilag, que é diretor do Instituto de Tecnologia da UPF, arquiteto, mestre em engenharia e doutor em arquitetura. Professor, bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Thaís, obrigado à Rádio PF pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na Constru Imóveis. Olha, a partir de agora a gente quer dar um banho de informação no nosso ouvinte sobre o que é tendência, sobre o futuro, mas a gente vai começar pela feira, Cristiano. O que essa Constru Imóveis traz de novo para quem conhece a caminhada da Constru Imóveis há mais de 20 anos? Bom, a Constru Imóveis é uma feira consolidada e, logicamente, que nos últimos anos, Thaís, a gente ter fazendo ela sempre recorrente, ano a ano, a régua sobe cada vez mais. A tecnologia na feira é notória, dá para ver na arquitetura, principalmente dos empreendimentos, né? A gente tem falado muito também na cadeia da arquitetura e da engenharia, né? Os softwares, os sistemas, as gestões de obra, então isso ajuda muito isso também na questão tecnológica. As oportunidades não faltarão aqui, porque é uma feira de negócios, é importante realizar negócios na feira, isso move com o mercado imobiliário como um todo da cidade, né? E principalmente eu acho que mostra o desenvolvimento regional norte do estado, né? Por que Passo Fundo é o segundo polo da construção civil no estado, por que a região norte hoje é o segundo PIB do estado também. Então mostra todo esse desenvolvimento que está acontecendo aqui em Passo Fundo, principalmente dentro de uma feira de negócios, logicamente desenvolvimento urbano faz parte também, né, da construção civil. Bom, e a gente sabe que para a cidade crescer tanto assim, a gente conversava antes de começar a gravação, não é, professor? Quanto Passo Fundo cresceu em população, e a gente sabe o quanto a dona UPF é responsável também por esse crescimento nos últimos 50 anos. Sem dúvida, né? A Universidade de Passo Fundo, ela faz parte do contexto histórico da cidade de Passo Fundo e ela contribui não só no desenvolvimento dos profissionais, arquitetos e engenheiros que ajudam as construtoras, agora aqui dentro da Constru Imóveis, a desenvolver esses projetos de alta tecnologia, mas também a desenvolver a própria inovação no sentido da arquitetura, do design, da estética, né? E que contribui também para que essa região consiga se consolidar como uma das principais desenvolvedoras da economia gaúcha. Hoje Passo Fundo é o segundo polo no estado do Rio Grande do Sul e a construção civil é um segmento pujante. Bom, quantos expositores, Cristiano, e de quais segmentos a gente encontra aqui? Bom, essa feira conta com 27 expositores. Nós temos um espaço aqui, Thaís, de 2.000 metros quadrados no Bourbon e cada vez está ficando menor para construir imóveis, né? Isso é um fato bem importante, então... Temos um problema, por um lado, precisaríamos de um outro espaço para abrigar eventos dessa natureza? Exatamente, então os expositores, logicamente que a maioria são incorporadoras e construtoras, né? Mas também tem no segmento da construção civil, né? Os materiais de construção, decoração fazem parte dessa cadeia toda e mostra como as pessoas entendem que a Constru Imóveis é uma oportunidade
de estar, de referência de marca principalmente, né, de posicionamento, né? Então esse investimento é notório, né, na qualidade, né, dos produtos e dos estandes. Bom, falando em lançamentos, a gente buscou aqui números de 2024, né? Esse programa está sendo gravado agora em 2025 e comparando com 2024, Cristiano, a gente deve ter um número menor de lançamentos, né? Só traduzir aqui números do ano passado, foram 12 empreendimentos, imóveis de R$350 mil até R$8 milhões foram vendidos aqui na feira. Um total de negócios que ultrapassou cerca de 218 milhões de reais. Que números você destaca dessa edição e se há uma diminuição, Cristiano, no lançamento, por quê? Bom, começar pela diminuição no lançamento é natural, em virtude de um ano anterior ter muitos lançamentos, a fase fica em construção, então tem um recuo estratégico, né, dos próprios incorporadores, esperando o ano seguinte, logicamente, para ter essa demanda novamente. Então, isso é super normal de mercado. Com relação também às tipologias, Thaís, é de extrema importância, porque o ano passado, como você falou, nós tínhamos a partir de R$300 mil, esse ano a gente tem menos ainda, a gente tem a partir de R$97 mil, né? Um imóvel de são 90... lotes, né? Lotes em loteamentos e terrenos, né? Que são oportunidades com pagamento especial a longo prazo também. E também temos o altíssimo padrão, que aí eleva a régua lá dos 3 a 4 a 5 milhões, né? Que são lançamentos de incorporadoras que têm alto padrão de apartamentos, enfim, né? Casas, enfim. Então, o que eu trago isso assim é de forma natural, essa diferença de lançamentos, mas a oportunidade do negócio ela continua muito intensa, até porque vem dos lançamentos recentes, tivemos lançamentos no final do ano passado, então ainda é um tempo muito tranquilo para negociações. Certo, então há um movimento natural, esse gráfico ascendente de lançamento de imóveis, de certa forma ele é insustentável, né? Ele precisa fazer altos e baixos. Bom, seguimos aqui, você está acompanhando aí o Pod Café, o podcast oficial do programa Café Expresso, e é um prazer para a gente, para quem passou a acompanhar aqui a partir de agora. A gente está recebendo o Cristiano Basso, que é então o presidente do Sinduscon, e também o professor Carlos Zilag, diretor do Instituto de Tecnologia da UPF. A Universidade de Passo Fundo, com seus quase 60 anos de história, tem lá seus cursos de engenharia, de arquitetura, que alimentam esse mercado pujante que o Cristiano falava. Cursos também, professor, com excelentes notas, avaliações do MEC e também de outros rankings. Sim. Os cursos ali do ITEC, em especial as engenharias, engenharia civil, arquitetura, eles possuem um ranqueamento alto em vários critérios de avaliação, seja o critério do INEP, as avaliações do ENAD, avaliações pelos próprios pares, avaliação de mercado, inserção profissional. As notas ficam sempre em conceito máximo, né, ou próximo do máximo, independentemente do critério de avaliação ou do local em que está sendo avaliado. Isso para nós nos enche de orgulho, porque demonstra que nós estamos sempre trabalhando e buscando qualificar esses profissionais que entram aqui no mercado regional através dos próprios cursos, no sentido dos professores, ou seja, a qualificação docente que a gente tem. São doutores, pós-doutores, muitos com experiência internacional de formação. E também essa parceria que a gente tem junto com as construtoras, com as empresas da cidade, que nessa sinergia, nessa simbiose, nos ajudam também a fazer com que esse profissional faça essa inserção no mercado, né, e comece aprendendo, obviamente, com o que a gente tem de melhor aqui na cidade. E já que a gente está falando em UPF, Cristiano, a feira desse ano tem o tema Impulsionando o Desenvolvimento Regional. E aí a UPF oferece esse espaço justamente para trocar com a comunidade, para oferecer conteúdo. É uma parceria absolutamente consolidada. Consolidada, a UPF patrocinadora do evento por muitas edições, né? E esse ano ela foi provocada, Thaís, a fazer esse espaço, né? A gente merece e tem muito conteúdo, né? Olha o professor Carlos falando aqui, né? O quanto a gente pode conversar sobre
sobre as oportunidades aí dos acadêmicos aí depois inseridos no mercado de trabalho, com certeza. Bom, Passo Fundo tem, nesse momento, mais de 100 edificações em andamento. Esse é, Cristiano, o maior número da história da cidade? Esse é um número impressionante porque ele vem se mantendo, Thaís, há praticamente 3 anos. Tá? Ele não baixa de 100 unidades sendo construídas. Isso na prática quer dizer a empresa entrega o empreendimento, a casa, o prédio, mas outros na mesma ocasião começam a ser construídos, é Exato. isso? Mas o mais impressionante é que essas 100 unidades são só de edificações, só prédios. Só prédios. As casas são milhares em Passo Fundo, tá? Então a gente vem exatamente, o que controla isso são os habites, né? Na entrega, né? Quando a prefeitura emite a carta de habite e o registro do alvará de construção quando entra uma nova construção. Então mostra isso porque essa força da construção civil, né, porque que a gente postula o 2º lugar aqui no Rio Grande do Sul, exatamente pela quantidade de edificações, que isso é notória na cidade, e eu tenho viajado o Rio Grande do Sul há alguns meses e vejo como o Passo Fundo está na frente de grandes cidades com população muito superior. Bom, professor Carlos, 100 edificações em andamento, com certeza o curso de engenharia da UPF está nessas obras. E a engenharia, a arquitetura, ela está cada vez mais moderna e sendo atualizada constantemente, certo? Com toda certeza, isso faz com que a gente trabalhe em constantes processos de atualização curricular. Passamos por um processo de atualização no ano passado. Implementamos então agora no início desse ano, trazendo novos softwares, novas tecnologias, novas formas de aprender, laboratórios, porque tem que acompanhar, né? Não é fácil fazer com que as pessoas acompanhem um ritmo tecnológico, que a velocidade ela duplica a cada ano que passa, então você tem um ritmo de aprendizagem que tem que ser acelerado e você precisa criar metodologias e modelos que façam com que o aluno que está conosco consiga acompanhar essas evoluções e, no final, atender às demandas, não só aqui das construtoras, das edificações em si, mas também dos clientes no qual as construtoras vão vender. Enfim, há uma série é uma cadeia produtiva que tem que ser atendida e que tem uma expectativa muito alta. Como o Cristiano falou, a régua, cada ano que passa, é cada vez mais alta. Cristiano, agora a pergunta que muita gente se faz e certamente já te fez. Tem mercado para todos esses imóveis, para 100 edificações sendo erguidas nesse momento? O que impressiona esse número, Thaís, é um outro dado ainda, né? Esses 100 edificações que estão sendo construídas com praticamente 6.000 unidades já estão 75% vendidas, né? Então é um dado muito importante. A gente trouxe no Sinduscon recentemente um dado de pesquisa, de estoque e de também faturamento anual. Presume-se que Passo Fundo trabalhe mais ou menos com a faixa de 1,3 bi ano de negócios imobiliários. Então, mostra que realmente existe o porquê dessas construções. Nós estamos vendendo Passo Fundo, não é só para Passo Fundo, a gente vende Passo Fundo para a região. Como a UPF atende toda a região, alunos de todas as cidades que fazem a região norte, né? Então, Passo Fundo também vende para todo o pessoal que investe em Passo Fundo e pessoas principalmente que a gente vê que gostam de passar finais de semana em Passo Fundo, né? Nós somos a capital do Planalto Médio, então, por isso, essa pujança do mercado. Temos uma boa manchete aqui, então, para o nosso podcast. Dos 100 empreendimentos sendo erguidos em Passo Fundo, 75% deles estão vendidos. Perfeito. Aproximadamente isso. Bom, quem é o cliente em Passo Fundo? É mais o investidor? É o comprador, o futuro morador? Quem é esse cliente, Cristiano? Uma das vantagens de Passo Fundo é isso também, Thaís. Nós temos os dois lados. Nós temos um investidor muito forte no mercado imobiliário, porque o investimento imobiliário ele sempre foi sólido, e principalmente em praças sólidas como Passo Fundo, né? Então, o investidor ele compra o imóvel já pensando numa rentabilidade de revenda, uma valorização, logicamente, de pós-entrega, ou também pensando na alocação do rendimento do imóvel, mantendo o seu ativo, né? Então, isso mostra que a cidade ela é especial por isso, mas também a demanda da moradia, que daí é o comprador natural que
que saiu de casa, o jovem que busca primeiro um apartamento estúdio de um dormitório, ou o casal que está casando e quer um apartamento de 2 dormitórios, ou a família que aumentou e precisa ir para 3 dormitórios, para uma casa, né? Então, nós temos essa demanda em virtude principalmente do que Passo Fundo tem em polos econômicos, né, que se relacionam como a educação, como a medicina, como a indústria, agora também muito forte, os serviços, né? Então nós temos uma população rica nessa condição de investimento, né? E isso faz o mercado subir. Bom, olhando agora geograficamente Passo Fundo, faltaria crescer para algum lado da cidade? Vocês enxergam assim alguma ponta de Passo Fundo que de repente poderia vir a ser explorada, trabalhada, Cristiano? Olha, a gente vem mapeando Passo Fundo há um bom tempo e a gente nota que ela está abrindo para determinados lados da cidade, que é natural em virtude da infraestrutura acontecer, né? O próprio lado da UPF, ele é um setor que vai se desenvolver agora com a duplicação da 285, com o aeroporto, né, possivelmente sendo privatizado. Essas melhorias e essas diferenças fazem muita diferença numa cidade. No momento que você tem uma infraestrutura de entrada e muda o patamar da cidade, né? Então a gente tem notado isso, né, que às vezes um loteamento ele sai um pouquinho da zona mais central. Tradicional, talvez. Porque daí também é um loteamento mais popular, com um custo mais baixo. E nas zonas mais próximas, né, do centro, elas vão se desenvolvendo de forma natural, por necessidade mesmo. É papel também, professor Carlos, do engenheiro, do arquiteto, enxergar esses vazios em uma cidade e talvez pensar estrategicamente em como se pode ocupar, aqui combinaria mais um loteamento vertical, aqui horizontal, isso também é papel do engenheiro? Com toda certeza, Thaís, tanto dos engenheiros como dos arquitetos, a função principal de quem trabalha no ramo é fazer esse estudo e esse entendimento dos potenciais locais para que se faça investimentos com qualidade, né, que se evite problemas de infraestrutura em função de colocações equivocadas em alguns locais e que se possa desenvolver então uma cidade, vamos usar o termo da moda, de forma sustentável, né? Então que a cidade consiga crescer de forma que ela não ocasione problemas ou novos problemas em áreas já consolidadas e que, ao contrário, que esse processo de desenvolvimento resolva problemas históricos da cidade e consiga fazer com que esse crescimento, além de ele acontecer de uma forma econômica, aconteça de uma forma espontânea, mas equilibrada. Pois é, você falou em sustentabilidade, professor Carlos, e a gente ouve falar cada vez mais em ESG. As práticas de ESG já são uma realidade na academia e nas obras ou ainda é muito discurso e pouca prática? Eu diria que as duas realidades elas acontecem simultaneamente, tá? Depende do lugar em que você está e da forma que você está trabalhando. Os temas de sustentabilidade, ESG, né, a viabilidade econômica, a viabilidade social, a viabilidade ambiental, esses temas na academia eles já acontecem há pelo menos 40 anos. Né? São discussões bastante aprofundadas e enraizadas no discurso teórico e que ao longo dessas últimas décadas vem se tentando trazer em consolidações práticas. Só que a prática ela exige o ciclo completo. Por exemplo, eu não posso chegar e dizer, Cristiano, agora tu vai construir de forma sustentável. E o ciclo industrial anterior, toda aquela parte que pré-existe antes de chegar no Cristiano, como é que fica? Então, esse ciclo, vamos dizer assim, ele vem amadurecendo e melhorando de forma bem significativa aqui em Passo Fundo ao longo dos últimos anos, mas é claro, se for comparar com centros europeus ou outros locais de referência mundial, a gente ainda está engatinhando nesses processos, mas eu diria que a gente está num caminho certo, a gente está entendendo a importância, que é o primeiro passo, e atualizando nossos ciclos, as nossas plantas, para que a gente consiga levar lá, aí sim,
aplicando nas construtoras, dos arquitetos, engenheiros, aplicando todo o conhecimento teórico nos processos construtivos. Porque, compreenda, não é só construir, a pessoa que compra, a pessoa que habita, também tem que querer e também tem que investir o ciclo cultural dela nessa prática. Então, eu vou dar um exemplo básico. Vamos pegar a reciclagem. Não adianta eu dizer assim, Passo Fundo tem um centro de reciclagem, eu tenho 2 containers de lixo, aqui é o orgânico, aqui é o lixo seco, mas quem leva o lixo lá, que é quem habita, mistura tudo e joga em qualquer lugar. Então, o ciclo ele não é completo, ele não é eficiente nesse sentido. A sustentabilidade, o ESG, todas essas modalidades, o processo é o mesmo, ele precisa chegar também lá na ponta. Eu diria que a primeira parte, esse ciclo inicial, ele está sendo bem consolidado. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que fazer com que aquele que habita compreenda e aplique esses conceitos também no seu dia a dia. Uma mudança cultural. Cristiano, você concorda com a fala do professor? Estamos com as duas realidades. Para algumas situações ainda ESG é um discurso e para outras já é uma prática? Eu assino com o Carlos também, eu acho que a explicação dele foi perfeita. A gente pode ter até, e eu conheço algumas empresas que não usam a chancela e praticam há muito tempo, porque está no DNA da empresa, né, e ela ainda não viu o momento de expor isso, né, talvez porque os stakeholders ainda não estão, né, todos envolvidos ali para isso acontecer. Como também a cultura, né? O Carlos falou muito da cultura, então a gente não tem essa cultura do consumidor também, né? E muito menos na prática da construção civil, que ela é uma construção de forma artesanal, e muitas coisas ainda existe o desperdício gigantesco, né? Gera resíduos que não se sabe o que fazer com eles. Exatamente, né? Então a gente vai passar logicamente agora pelo momento de decisão estratégica, né, financeira e cultural da industrialização, da construção, e vai passar por ESG, com certeza. Tenho absoluta certeza. A IA já chegou com tudo na engenharia e na arquitetura, professor? Depois eu quero perguntar para o Cristiano também. Com toda certeza já chegou de forma forte e se consolidando rapidamente. Tem o processo BIM, ele já existe há pelo menos 2 décadas de trabalho dentro dos processos de construção virtual, né? Então, para que o público entenda, todo o processo de construção, o físico, aquele que a gente compra, usa, ele passa primeiro por um processo de construção virtual. Esse processo ele vem sendo cada vez mais retroalimentado, ou seja, com maior número de informações, e a IA ela entra forte dentro dessa consolidação da informação e principalmente da articulação da informação de todos os entes envolvidos. Ela ajuda muito na construção, por exemplo, de geometrias generativas, que a gente chama no processo construtivo. Então, quando tu começar a olhar estéticas diferenciadas, coisas que tu nunca viu, né, tu pode ter certeza que a geometria generativa, a IA entrou dentro desse processo construtivo, e ela está ajudando os arquitetos e engenheiros a criar essas soluções inovadoras, né, e agiliza muito também na tomada de decisão, na rapidez, né? Então isso com o tempo nos ajuda também a diminuir o custo, né, de processo de projeto para a execução. Então vai dar uma agilidade enorme e já está dando em muitos aspectos. Vocês já sentem isso no Sinduscon também, Cristiano, nos relatos das construtoras que são associados aí do Sinduscon? Com certeza. Eu costumo até, dentro da minha empresa, eu converso com os meus engenheiros e arquitetos, e aí eu disse assim, já resolveram tudo com a IA, agora está tudo tranquilo para vocês, é só perguntar que vem a resposta prontinha. Que bom se fosse tão simples assim, todos né? Todos os problemas que a construção civil tem, é só pedir para a IA que ela devolve agora perfeitamente, né? Mas isso, logicamente, nem é mais futuro, isso é presente. No Sinduscon a gente conversa muito sobre isso também. É uma ferramenta fantástica que a gente vai ter cada vez mais afinada, né? Porque vai trazer informações precisas, né? Números principalmente, coisas que vão dar certo e que não deram também, né? Então a gente está aproveitando muito isso, mas eu concordo que é uma maturação, sabe? A gente tem que ir passando grau a grau, né? Para poder usar a ferramenta de forma assertiva. Mas que com certeza vai entrar, principalmente nas gestões de obra, com certeza. Tem algum tipo de imóvel que é aquele que
você lança, a venda é praticamente garantida? Tem um padrão aí que se arrisca menos quando o investidor resolve então comprar, fazer esse investimento, Cristiano? Olha, se tivesse a receita do bolo, né, estaria todo mundo no mesmo patamar, né, Thaís, né? Não tem receita do bolo, não tem. Um apartamento menor, talvez. Às vezes o menor ele é a opção do momento, às vezes o altíssimo padrão é a bola da vez também, né? Então, logicamente, existe a consequência do investimento do incorporador, né? Ele pode arriscar menos fazendo tipologias mais enxutas, que o mercado absorve, como o caso do estúdio, né? A gente tem muitas construtoras que gostam de construir o estúdio, a antiga kitnet, né? E menos construtoras que trabalham com alto padrão, que aí eles vão num nicho mais funil, né? Que são clientes mais exclusivos, exigentes. Então, a receita do bolo a gente não tem, mas a gente sabe que a tipologia de estúdio, um dormitório e o 2 dormitórios também sempre deu certo. Professor Carlos, na faculdade vocês conversam com os alunos da arquitetura, das engenharias, sobre qual é o verdadeiro sentido de uma casa, de um apartamento, porque a gente está ouvindo aqui vocês falarem ligados nas tendências ESG, IA, construções práticas, mas é importante saber o quanto a casa da gente ela é significativa na vida das pessoas, não é mesmo? Ela tem muitos significados, né, Thaís? Nós podemos entrar desde da parte teórica e falar semiótica, da percepção técnica, mas também, eu acho que aqui conta mais, é a percepção emocional, é a percepção psicológica que uma pessoa tem no que se chama de lar. Nosso lar, nossa casa, o nosso apartamento, a nossa identidade, né, a construção do indivíduo, passando muitas vezes, como o Cristiano falou, da fase adolescente para a fase adulta, quando entra essa questão da responsabilidade, a construção da família. O lar ele tem muitos significados, mas eu diria que na essência, e a gente discute muito isso lá nos cursos, é a importância e a responsabilidade que nós profissionais temos de construir um espaço em que a pessoa possa se sentir muito, mas muito bem quando chama de lar. Então a gente foca muito nessa percepção e nos conceitos de qualidade que essa frase nos leva. Então aí entra vários elementos que a gente pode entrar e falar num outro momento: conforto, forma, layout, tamanho, cores, organização, mobilidade, enfim, entra uma série de requisitos aí que fazem parte de um bom lar, né? Porque vai envolver, a gente já falou aqui, a própria cultura do indivíduo. Cristiano, não sei se vocês têm esse tipo de conversa também na sua empresa, no Sinduscom, mas a gente está falando de algo que transcende o conceito de um imóvel de tantos metros quadrados, com 1 ou 2 vagas de garagem, com tantas suítes. A gente está falando de algo mais profundo e mais emocional também, né? Na verdade, a nossa casa é a nossa fortaleza, né? Eu acho que não existe lugar mais seguro do que a nossa casa, né? Costumo dizer, quando a gente viaja, a gente adora viajar, né? Sair para a Europa, para os Estados Unidos, para a praia. Para Dubai. Para Dubai. E quando a gente volta, a gente quer louco para chegar em casa, né? Aquele canto, assim. Então, a casa é dignidade, é conforto, é segurança, né? E isso e vai ser sempre assim, no meu ponto de vista, né? Então, as pessoas também, como o Carlos falou, os jovens que vão sair de casa, eles vão acabar buscando esse objetivo no futuro, né? Através do aluguel inicialmente, ou depois da casa própria, ou depois da compra de um apartamento, de um lote, de uma casa. Mas eu acho que sempre a moradia, ela vai ser a base de tudo, porque ali está a tua família, está as pessoas que você convive, está a tua fortaleza, né? E é ali que te inspira a coisas maiores. É possível a gente fazer um exercício de futurologia e tentar prever, adivinhar como é que vão ser, professor, as casas, os apartamentos, a nossa vida daqui 50 anos, ou é muita ousadia? É ousado, mas a especulação toda é válida, né? Com certeza. Não, eu acredito no seguinte: espaços que tenham
cada vez uma capacidade maior de ser personalizado, ou seja, de ter a identidade do indivíduo, uma forma cada vez mais, eu vou dizer o termo autêntica, fazendo referência à ideia do pasteur, do pasteurizado. Então, a ideia de que tu consiga customizar o espaço à tua cara. Mas que ele, ao mesmo tempo, dado a natureza social que a gente vive, flexível. Porque essa identidade ela não é permanente, ela é perene, ela muda. Então, essa flexibilidade, eu entendo que também vai fazer parte de uma moradia do futuro. Eu acho que a automação, vinculada às inteligências artificiais, farão parte do cotidiano. Todo o teu processo de moradia vai estar conectado às ferramentas, vamos dizer assim, a internet das coisas, ferramentas eletrônicas que tu utiliza. Tu vai trabalhar muito com materiais, não duvido que até materiais vivos dentro da tua casa, no processo construtivo, materiais autorregenerativos, processos de autossuficiência em muitos aspectos, tá? Seja energia, seja água, seja a parte do lixo. Então eu vejo assim que há uma transformação, a parte de rapidez e industrialização e descentralização do processo construtivo. Então a gente, com o passar do tempo, eu imagino nós chamando a construtora e dizendo eu quero uma residência, e vem o arquiteto e monta e faz o planejamento, e aí vai vir a empresa com os produtos e começa a fazer instalações e tu customiza junto, num processo meio que simbiótico e não mais só receptivo, compreende? Estou sendo utópico aqui, né? Mas tá bacana esse exercício. A gente já vai ouvir quem está aqui no dia a dia para ver se concorda ou não, viu, mas professor? Eu vejo por esse caminho, assim, eu não vejo como fugir um pouco disso, porque a sociedade vem caminhando para isso, a tecnologia ela vem tomando conta, a internet vem se aperfeiçoando, a maioria dos elementos estão se tornando elementos conectados à internet das coisas, os processos estão se tornando globalizados, né? Todo o processo, a impressão 3D, por exemplo, né? Ela começou a automatizar uma série de elementos, descentralizou uma série de produções. Então tu tem aí alguns elementos culturais, como a gente estava conversando antes, dessa sociedade que ela não fica mais muito no mesmo lugar, ela se adapta, ela se move, ela é bastante proativa. Eu acho que isso tudo vai influenciar de forma permanente o ato do habitar, né? Então, como é que eu personalizo rapidamente o meu habitar se eu tenho que mudar rapidamente? Algumas coisas demoram, né? Como é que eu agilizo isso? Enfim, esse é o exercício aí que eu imagino para daqui o 2050, vamos dizer assim. Muito bom, professor Carlos Cristiano. Tua opinião vem ao encontro aqui do que o professor falou? É mais ou menos esse o caminho? Essa é uma tendência? Eu acredito que sim, eu acho que as pessoas vão dar cada vez mais valor, Thaís, para o que faz sentido para elas. É o que a gente vê nessa geração que está vindo, né? Não é uma geração compradora ainda, porque quem está pagando eles são os pais, né? E eles estão tomando a decisão hoje de comprar o apartamento para o filho, o adequado, do tamanho que o pai ainda acha, ele tem esse poder, né, de decisão. Concordo com o Carlos em relação à automação. A automação já é uma realidade, né? A gente pratica muito isso nos nossos empreendimentos. A automação residencial ela é uma coisa que você se acostuma muito rápido com ela e nunca mais vai querer ficar sem. Então acho que a automação ela vai crescer rapidamente e ela vai nos trazer assim coisas que a gente vai praticamente sentir como se estivesse em outros lugares, sabe? Então vou dar um chute no céu aqui, tá? Por exemplo, hoje você tem condições daqui a pouco de trocar a cor da tua iluminação através de uma automação, né? De uma lâmpada que possa ter várias cores. Através da automação a gente já tem hoje a condição de abrir persianas, fechar as janelas, de criar um ambiente satisfatório dentro da tua casa, com o clima, inclusive ar-condicionado, temperatura. Hoje a gente já tem toda essa condição. Vai ser muito mais aguçado, muito mais rápido, sabe? Vai ser muito mais tranquilo para fazer tudo isso e vai ser muito mais acessível também, porque o mercado vai absorvendo, né? Hoje o alto padrão consegue ter isso, o médio vai começar a ter, daqui a pouco todo mundo tem. Mas a questão
que eu acho é quando principalmente essas gerações que agora estão sendo ainda subsidiadas pelos pais, quando eles tiverem o poder de compra, como é que vai ser a decisão dele? Aí eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais na frente. Muito bom, olha que bacana, essa é a contribuição da Rádio UPF durante essa 23ª Constru Imóveis. A gente falou sobre as inovações no mercado da construção civil, engenharia, arquitetura, atualização dos cursos da universidade. A gente falou sobre esses 100 empreendimentos que estão sendo construídos agora em Passo Fundo, 75% deles vendidos nesse momento. A gente falou, fez aqui um exercício, né, de futuro, como seriam as construções em 2050, em 2075, daqui 50 anos. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Cristiano, parabéns por mais uma feira incrível. Muito obrigada e que venham muitos encontros ricos como esse, viu? Obrigado, Thaís. Prazer participar desse evento. Logicamente que é um assunto aí que a gente poderia ficar horas e horas debatendo, né? Muito gostoso de falar sobre isso. E pessoalmente, como presidente do Sinduscon, estou muito feliz com o resultado da feira, né? E acredito que teremos dias fantásticos aqui de negociação e muito aprendizado, né? Porque esse espaço é de debates, né? E aprendizado também. Que bacana. Professor Carlos, muitíssimo obrigada por você nos mostrar o quanto as nossas engenharias, a nossa arquitetura está atenta ao mercado, ao ESG, à IA e a tantas novidades. Obrigada, professor, pela sua contribuição aqui. Obrigado, Thaís. Obrigado à rádio, à universidade pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês, participando aqui também da feira. Espero que os ouvintes aí aproveitem bastante o que a gente falou e até a próxima. Tá certo, obrigada. Olha, o Pod Café de hoje fica por aqui, mas logo, logo a gente está de volta, sempre com conteúdos muito ricos. Muitíssimo obrigada pela sua companhia.